As histórias que você vai ouvir aqui são baseadas em relatos reais. Algumas foram adaptadas, outras continuam sem explicação até hoje. Os nomes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. E um aviso: este conteúdo pode ser perturbador para algumas pessoas. Recomenda-se discrição. Johnny adorava acampar. Não era um hobby recente, não era uma fase. Ele cresceu nisso. Desde adolescente, o pai o levava para acampamentos em áreas afastadas, trilhas longas e noites no meio da mata. Foi ali que Johnny aprendeu a montar barraca, reconhecer sons da floresta, se orientar por trilhas difíceis e, principalmente, a não se desesperar à toa. Com o tempo, aquilo virou parte de quem ele era. Na maior parte do tempo, sozinho. Ele gostava daquela vida, gostava do silêncio, gostava da sensação de liberdade. E também porque já tinha experiência o suficiente para não se assustar com qualquer coisa. Barulho estranho no mato, luzes ao longe, galhos quebrando no escuro. Nada disso era novidade para ele. Johnny já tinha visto quase de tudo em mata, até o que aconteceu com ele há alguns anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e no final do vídeo, comenta aqui embaixo o que achou dessa história. Eu quero muito saber a sua opinião. Naquele dia, Johnny estava em uma região de mata isolada no Arizona, nos Estados Unidos. Para ele, seria só mais um acampamento. Nada fora do normal, nada extraordinário. Para chegar ao ponto onde ficaria instalado durante o fim de semana, eram quase 3 horas de caminhada por estrada de terra e mata adentro. Não havia sinal, não havia ninguém por perto. Só a paisagem que ele tanto admirava. Depois de horas de caminhada, Johnny finalmente chegou ao local onde passaria os próximos dias. Montou acampamento, organizou seus equipamentos, separou o que precisaria para a noite e só depois de deixar tudo em ordem, pôde parar por alguns minutos. Acendeu uma fogueira, abriu uma cerveja e ficou ali, em silêncio, observando o céu e as estrelas daquela noite. No segundo dia, acordou cedo, como sempre fazia. Já tinha todo o dia planejado: reforçar a estrutura da barraca, buscar mais galhos para a fogueira, pescar e cuidar dos outros pequenos afazeres do acampamento. Como já conhecia bem aquela região, em pouco mais de meio-dia, Johnny praticamente já havia deixado tudo resolvido. Faltava apenas uma coisa: conseguir alguns peixes para a noite. Foi então que, durante a tarde, seguiu em direção ao rio. E foi no caminho que sentiu algo que nunca havia sentido naquele lugar. A sensação de estar sendo observado. Era uma sensação estranha, forte, persistente. Os pelos da nuca de Johnny se arrepiavam o tempo todo. Mesmo com toda a experiência que tinha em mata, ele precisou parar por alguns segundos para tentar se recompor. Tentou racionalizar. Tentou se convencer de que não era nada, de que era apenas impressão, e seguiu em frente. Mais tarde, ele diria que esse foi o erro, que nunca deveria ter ignorado a própria intuição. Ao chegar ao rio, por alguns instantes, tudo pareceu voltar ao normal. Até que ele olhou para o lado. Ao fundo da mata, entre as árvores, havia uma luz vermelha. Não era uma luz comum. Não parecia lanterna, não parecia fogueira, não parecia nada que ele já tivesse visto antes. Johnny ficou imóvel, tentando entender o que estava vendo. A luz era intensa, vermelha, e parecia pulsar ou girar de um jeito estranho. Por alguns minutos, tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez a mata estivesse pegando fogo. Talvez algum helicóptero tivesse caído. Talvez algum equipamento, algum veículo, qualquer coisa. Mas nada fazia sentido. Não havia fumaça, não havia motor, não havia vozes, não havia som algum além da própria mata. Johnny respirou fundo, tentando criar coragem. As pernas pareciam travadas, mas a curiosidade falou mais alto.
Então começou a andar em direção à luz, devagar, abrindo caminho entre a vegetação, tentando fazer o mínimo de barulho possível, quase sem respirar. E quando chegou perto o suficiente, algo aconteceu. Algo que até hoje poucas pessoas acreditam quando ele conta. A partir desse ponto, o relato será contado com as palavras exatas de Johnny. Fui abrindo caminho e o meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela mata. O meu corpo inteiro dizia para eu ir embora, mas a curiosidade era maior do que qualquer aviso. De repente, senti como se tivesse atravessado uma espécie de barreira. Não sei explicar. Era como passar por uma parede invisível, uma camada de energia. Quando percebi, eu não estava mais na mata. Estava dentro de um lugar fechado. Parecia um prédio ou alguma estrutura. Havia um corredor com salas dos dois lados. Comecei a andar sem entender o que estava acontecendo. Quando olhei para dentro da primeira sala à direita, minhas pernas perderam a força. Havia um ser ali. Eu tenho certeza de que não era humano. Ele estava realizando algum tipo de procedimento em um urso, como se aquilo fosse uma experiência. Na hora, senti um medo que não consigo descrever. Não teve como eu ficar em silêncio. Foi automático. Minha reação foi de puro espanto. Tentei levar as mãos à boca, mas acho que já era tarde. Aquela coisa olhou para mim, disse algo que eu não entendi. E depois disso, eu não lembro de mais nada. Johnny contou que acordou na manhã seguinte dentro da própria barraca, como se nada tivesse acontecido. Mas nada estava normal. Ele despertou apavorado, tentando entender se aquilo tinha sido real ou se tudo não passava de um sonho. Até hoje, Johnny não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Não sabe o que eram aqueles seres. Não sabe por que estavam ali. E não sabe o que aconteceu no tempo que perdeu. Foi real? Foi um sonho? Ou algo pior? Essas são respostas que, provavelmente, ele nunca terá. Mas agora eu quero saber de você. Você acredita que o que aconteceu com Johnny foi real, imaginação, ou algo tão intenso que ultrapassa o que a mente consegue compreender? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos tentar entender o que aconteceu. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. E não se esqueça, nem tudo pode ser explicado. E talvez isso seja o mais assustador.